Ei, doutor! Tá bom? Bom demais, o senhor? Vamos lá? Eu não. Aí, agora. Bom dia, gente! Um prazer estar aí com a turma toda aí desse evento aí, principalmente voltado para os homens, né, doutor Eduardo? Né, aí na comemoração aí do Novembro Azul, né? O Copart fica muito feliz de poder contar aqui e ter a participação do doutor Eduardo, que nos atende lá na Clínica de Atenção Primária, lá no centro de BH, né? E, gente, nós homens, né? A gente é um pouco mais relaxado com as prevenções de saúde, né? Então, fica uma mensagem aí. Vamos cuidar da saúde, gente. Vamos, né? Na medida do possível, vamos cuidar. Onde a gente tem as clínicas aí de atenção primária aberta, vamos procurar a clínica, vamos, né? Então, gente, eu queria desejar a todos aí uma boa palestra. Doutor Eduardo, muito agradecido aí, né? E a bola está com você. Olá, bom dia para todos. Eu só preciso de uma ajuda aqui na exibição do slide aqui, no compartilhamento. Compartilhar, achei aqui. Essa janelinha que abre aí, doutor Eduardo, bom dia. Bom dia. Você tem a opção de compartilhar sua tela ou janela. Se você escolher janela, se o slide já estiver no modo apresentação, aí quando você clicar em janela, vai te dar as opções da janela que você tem aberta e você escolhe o slide que já aparece. Achei aqui. Espera aí. Bom dia, todos estão ouvindo perfeitamente? Apareceu? Apareceu. Tá. Aí vai ficar para mim só a minha apresentação ou vai aparecer vocês também? Para você, normalmente, só a sua apresentação. Tá. Agora, se você tiver como bloquear a sua câmera, porque a sua imagem está sobreposta no slide sim. aí. Beleza. Vou bloquear aqui. Aí. Apareceu para mim aqui. Beleza. Ok. Então, gente, meu nome é Eduardo, eu sou um médico responsável técnico aqui da unidade de Belo Horizonte, no bairro Santa Efigênia. A gente tem outros profissionais aqui, tem a coordenação da Franciele, que é a enfermeira, tem uma outra enfermeira assistencial, que é a Ana Carolina, e tem a equipe multidisciplinar, né, que é a Marjorie, que é a nutricionista, a Bárbara, a fisioterapeuta, e o Maxwell, que é o psicólogo. Então, a ideia é a gente trabalhar em equipe, buscando o mesmo objetivo de prevenção e manutenção da saúde. Passou direitinho? Perfeito. Então, os objetivos dessa palestra de hoje é a apresentação, né, da clínica, como é que, um breve resumo de como é que a gente trabalha, como é que é o nosso fluxo de atendimento aqui, e as nossas propostas, né? E as nossas propostas estão dentro dos princípios da atenção primária à saúde, que eu vou falar quais são. E, posteriormente, a gente vai falar da saúde do homem também, né? Pensando nesse Novembro Azul, e a saúde do homem vai além da próstata, né? Eu vou falar das outras condições de saúde que são importantes também, que a gente precisa se prevenir. Bom, então, os princípios da atenção primária à saúde, primeiro é o acesso. Então, primeira coisa, a gente ter um acesso facilitado a uma equipe de qualidade, uma equipe completa de saúde da família. A longitudinalidade, que significa esse acompanhamento a longo prazo, durante a vida, com essa visão preventiva. A integralidade, do ponto de vista do que é o corpo de forma integral, né? Essa integralidade de saúde mental, saúde emocional, saúde física, e também a integralidade do ponto de vista social, né? Que todos nós
estamos inseridos numa família e essa família está inserida numa comunidade. Então, esses âmbitos também são importantes na nossa avaliação individual. A coordenação do cuidado, levando em consideração a equidade, atendendo às necessidades particulares de cada um, né? Porque mesmo que a doença seja a mesma, o adoecimento, como a pessoa lidar com aquela doença, é uma coisa muito individual. Então, a gente tem que levar em conta também essas particularidades, para a gente conseguir individualizar o cuidado. A abordagem familiar e o enfoque comunitário, que está dentro dessa integralidade, né? Então, a gente sempre busca saber como é que está esse âmbito familiar, esse âmbito social da pessoa, porque isso reflete diretamente na saúde, né? Segundo a OMS, né, a saúde, o conceito de saúde é o bem-estar completo, físico, emocional, social e espiritual. Então, a gente, esses critérios, esses princípios da atenção primária abarca esse conceito de saúde da OMS. Ô, Eduardo, só te atrapalhando um momentinho, tem como você estar olhando a questão do áudio? Tem algumas pessoas falando que o áudio ainda está ruim, a questão do som. Está ruim o quê? Está baixo? A pessoa falou aqui no chat, falou que o som está meio ruim. Está ruim a qualidade? Você está vendo se está tendo interferência, alguma coisa? Não sei o que está acontecendo aqui. Se a pessoa quiser falar aí no chat aí, o que está acontecendo? Acho que é mais fácil. Às vezes, verificar também se tá o som do computador de cada um está alto, né? Se tiver todo mundo achando que está assim, né? Aí pode ser que seja algum problema do meu microfone aqui. Ele falou que é qualidade mesmo do som. É a qualidade? Todos estão achando que a qualidade está ruim? Pode abrir o áudio e falar aí. Isso, as pessoas estão falando que é a qualidade do áudio. Tá, e como é que eu faço? Bom dia, para mim tá ok. Tá. Não, aqui tá tudo tranquilo. Tudo tranquilo, tá tudo bem. A qualidade está ruim, mas está difícil de entender o que eu estou falando? Ou está conseguindo entender apesar da qualidade estar ruim? Não, dá para entender sim o que você está falando. Não, a qualidade não está muito boa, mas dá para entender muito bem. Pode continuar, pelo menos por aqui tá bom. Tá, beleza, então. Bom, e como é que a gente aplica, né, esses princípios da atenção primária na nossa prática aqui, né, no dia a dia? Primeiro, vocês entrando em contato com a nossa equipe, a recepcionista, vai agendar a consulta, né, que é uma primeira consulta, é uma consulta de acolhimento, para acolhê-lo e saber detalhes, né, da história de vida de vocês. Então, o primeiro contato, geralmente, né, é com a enfermeira. A enfermeira vai levantar um histórico bem detalhado, né? E logo em seguida, às vezes no mesmo dia ou num outro dia, vem no acolhimento com o médico, né? Que aí a gente já vai ter o acesso a essas informações já acolhidas pela enfermeira e a gente vai complementar com o que a gente acha que é mais pertinente, vai adentrar, às vezes, na queixa do paciente, né? Que está incomodando naquele momento e vai fazer um plano de cuidado de acordo com essa necessidade individual de cada um, né? Então, isso gera um perfil de saúde, né? Esse perfil de saúde é que vai nortear esse plano de cuidado, né? Então, a gente tem as condições agudas, que é um quadro gripal, um quadro pontual, né? De que está passando mal, e tem as condições crônicas, que é a maioria dos problemas que a gente acompanha ao longo prazo, pensando nessa prevenção, são as condições crônicas, né? Então, isso gera um plano de cuidado e esse plano de cuidado gera um acompanhamento regular de acordo com... Essa regularidade é de acordo com a necessidade de cada um. Bom, vocês têm alguma dúvida até aí? É muito importante também vocês participarem para ficar uma coisa mais
horizontal, mais calorosa também, e para vocês saírem daqui com todas as dúvidas sanadas, né? Com tudo bem esclarecido. Então, a qualquer momento, vocês podem se manifestar aí para poder fazer alguma pergunta, que a participação de vocês é muito importante, tá bom? Tem alguma dúvida até aí? Tá. Bom, então, falando um pouco da saúde do homem, a gente tem aí as principais causas de óbito, de um modo geral, né, são de doenças não transmissíveis, que são principalmente o infarto agudo do miocárdio, o acidente vascular cerebral, isso tudo engloba um fator de risco que é o diabetes, a hipertensão, né? Então, isso que é a principal causa de óbito e são as principais doenças que a gente acompanha aqui com essa visão de manutenção e de prevenção, né? A gente tem aí também o câncer, né, que tem crescido muito, né, a quantidade de casos de câncer. Então, nessa prevenção que a gente faz também, a gente está prevenindo desequilíbrios relacionados ao câncer. E um pouco de estatística, né, em 2021 aí, em relação à mortalidade. Então, essas doenças não transmissíveis, que são hipertensão, diabetes e outras doenças que não têm essa transmissão, igual a doença infecciosa tem a transmissão, né? É responsável por 72% das causas de óbito no Brasil, sendo que dentro desses 72%, 30% é de doenças cardiovasculares, que inclui acidente vascular cerebral e infarto, e 16% é o câncer. Então, muito importante, só para vocês terem, se sensibilizarem da importância que é de fazer esse acompanhamento preventivo. Bom, então, quais são esses fatores de risco, os principais fatores de risco que são importantes para a gente prevenir e que, caso eles aconteçam, podem fazer uma maior fragilidade do ponto de vista cardiovascular, levando a infarto, AVC e outras condições, né? Então, a gente tem a alimentação, né? Porque a maior parte do que a gente é o que a gente come. Então, ter esse cuidado com a alimentação, a gente precisa sempre estar refletindo qual a qualidade desse alimento que a gente ingere, porque esse alimento que a gente ingere é que vai fazer parte, é que vai montar a nossa estrutura anatômica, a nossa estrutura funcional de funcionamento do corpo. Então, se a gente estiver ingerindo coisas de baixa qualidade, a nossa estrutura que vai usar aquilo para construir o corpo, né, a construir as células e fazer as reações químicas, vai ser de má qualidade, caso a alimentação seja de má qualidade. E vai ser de boa qualidade, caso a alimentação seja de boa qualidade. Uma atenção para a pressão arterial, porque ela é um fator de risco também, cardiovascular. O colesterol, né, que tem tanto a pressão arterial quanto o colesterol tem a ver com a alimentação também. Os hábitos de vida, que eu citei aí nesse slide, é o cigarro, que a gente sempre pergunta também sobre o uso de cigarro, o uso de bebida alcoólica e outros hábitos também que são importantes, né? Como é que está esse controle da glicemia, né? Que tem muito a ver com a alimentação também, e o exercício físico, que também a gente se alimenta com produtos, esses produtos servem de energia para o nosso corpo. Para quê? Para o nosso corpo se movimentar. O nosso corpo foi feito para se movimentar. Ele tem que estar o tempo todo em movimento. Então, o exercício físico aí já é comprovado que ele previne as doenças cardiovasculares e outras doenças também, que não só as cardiovasculares, tá? Então, por isso que existe esse quebra-cabeça aí, está tudo interligado e todos esses parâmetros que eu citei, eles conversam entre si, um equilibrando o outro, com o objetivo de equilíbrio da saúde integral. Alguma dúvida? Só um minuto que eu vou trocar aqui o microfone para ver se melhora a qualidade do áudio.
tirar, não? Tem outro aí? É porque para algumas pessoas está normal, para outras pessoas está falando que está tendo abafamento do som, entendeu? Então, Me dê o feedback aí, vê se deu alguma melhorada. Quem estava achando o áudio ruim, me informa aí se está ruim ainda ou se melhorou. Parece que melhorou bastante, viu? É? Ah, que bom. Então, era problemas técnicos aqui do aparelho mesmo. Bom, então esses são os fatores de risco, é isso que a gente vai ficar monitorando e ficar atento aqui na nossa prática para ajudar vocês a equilibrar isso tudo, né? E a gente tem equipe multidisciplinar que ajuda a equilibrar isso também, tá? Então, esse é o principal alicerce, né? Esses são os principais alicerces da manutenção da saúde, né? Tem outras coisas mais que são importantes também, como o sono de qualidade, né? Que eu não citei aí, porque a gente se alimentando bem, fazendo boa atividade física, a gente precisa também descansar bem, para no dia seguinte a gente acordar com a bateria 100% recarregada e conseguir fazer os afazeres com uma qualidade mental melhor, com uma qualidade física melhor também, né? Então, o sono também é de grande importância, faz parte do nosso monitoramento aí dos alicerces da saúde, tá? Bom, então entrando mais especificamente nas condições urológicas, né? Na atenção primária à saúde, né? As condições urológicas mais comuns, a gente tem a hiperplasia prostática, né? Que é aquele aumento da próstata, que é natural que aconteça com o envelhecimento. As doenças escrotais, né, as doenças do saco escrotal, né, que são benignas, como os varizes, né, cistos, quando o escroto às vezes fica inchado, pode ser alguma coisa de varizes, né, é comum também. A incontinência urinária, que pode ser várias causas, né, desde sequelas cirúrgicas até outras causas não cirúrgicas, né. A disfunção sexual, o cálculo renal, a infecção urinária, que é muito mais comum nas mulheres. Nos homens, por ser menos comuns, a gente sempre, em vigência de uma infecção urinária, a gente tem que sempre descartar por que teve essa infecção, por ser menos comum, né? O que tem a mais aí que está facilitando para ter essa infecção. E as verrugas virais, né, que são aquelas verrugas que a gente dá às vezes na pele, né, aquela caracachenta, assim, às vezes pode dar na região genital também, e o fator causador é o mesmo, né, que é o HPV. Então, essas são as principais condições urológicas, né, que a gente convive aqui. Vocês têm alguma dúvida aí? Ok. Bom, então falando especificamente agora da próstata, né, pensando aí no Novembro Azul. Bom, a próstata é uma glândula do sistema urinário e genital. Ela tem uma função de produção do sêmen. Esse sêmen serve para o espermatozoide conseguir nadar, conseguir se locomover com mais facilidade, né? E assim, então tem muito a ver com a fertilidade também masculina. O aspecto bioquímico, o aspecto desse sêmen tem muito a ver com o que eu disse anteriormente, com a alimentação, né, com os hábitos de vida saudáveis. A gente vai ter um sêmen mais saudável também, né? O tamanho da próstata é o tamanho de uma noz com casca, então é um tamanho relativamente pequeno aí, né? E aqui a gente tem duas figuras só para ilustrar, né, a localização, né? A gente tem a bexiga e logo abaixo da bexiga, encostado na região inferior da bexiga, a gente tem a próstata aí. E dentro da próstata, por dentro dela, é que passa a uretra, que é pela uretra que passa o xixi, né? Então a gente tem duas visões, uma visão de frente, uma visão de lado, né, de onde fica, né, a próstata, a localização dela, tá? Só para vocês entenderem anatomicamente como é que é. Bom, e no nosso dia a dia aqui, né, as doenças mais comuns que acometem a próstata são as prostatites,
né, que pode ser uma prostatite, a prostatite significa uma inflamação. Essa inflamação pode ser infecciosa ou não infecciosa, e geralmente gera muita dor e desconforto nessa região, né, da pelve, ali próxima do ânus, próxima do saco, da bolsa escrotal, né? Essas prostatites são mais comuns em jovens, mas não é ausente também em pessoas mais velhas. E em pessoas mais velhas é mais comum ter aquele crescimento da próstata, aquela hiperplasia prostática, que a gente chama tecnicamente, e após os 40 anos, principalmente, conforme está aqui na figura, né, vocês podem ver, aqui do lado esquerdo a gente tem uma próstata normal, né, que não teve essa hiperplasia, né, então a gente vê aqui a uretra sem nenhuma obstrução, o xixi passando normalmente, e aqui do lado direito a gente vê essa próstata em crescimento, que ela tem um crescimento mais interno, e aí acaba enforcando, estrangulando essa uretra, e aí pode gerar alguns sintomas, como o jato urinário fica mais fraco, e outros sintomas mais que eu vou citar mais para frente. Então, só para vocês entenderem anatomicamente como é que isso acontece, né? Para vocês terem essa autopercepção, essa autovigilância também de como é que está esse funcionamento urinário, né? O Elmar levantou a mão aí, pode falar. Levantou sem querer, Elmar? Ou você tem alguma dúvida? Tá, doutor, bom dia. Essa próstata, ela pode diminuir e aumentar? Ficar aí no vai e vem? Ou ela, quando ela tem crescimento, ela vai constante, fica em crescimento, ou ela pode diminuir assim, com o tempo? A gente pode... É mais comum a gente conseguir estabilizar esse crescimento ou frear esse crescimento, muito mais do que, às vezes, fazer uma regressão, entendeu? Não vou dizer assim que é impossível, né? Porque na medicina não existe nem nunca e nem sempre, entendeu? Mas que a gente é comum da gente ver e é comum de a gente intervir, é fazer um freio nisso, ou então é mais fazer um freio mesmo nesse crescimento, que é um crescimento natural com a idade, entendeu? Ah, sim. Beleza. Bom, então eu citei aí, né, as doenças urológicas, as doenças da próstata que não são câncer, né, para vocês entenderem que próstata não é só acometida por câncer, tem outras condições que a gente tem que sempre estar atento e descartar também, para não ficar só bitolado, só pensando em câncer, né? Então, diferentemente da hiperplasia, o câncer de próstata, ele costuma começar o desenvolvimento dele na periferia da glândula. Então, lá próximo da casca dessa noz, né? E por ser mais na periferia, ele tem menos sintomas, porque ele não acomete a uretra, ele não provoca aquele estreitamento da uretra, igual na hiperplasia. Então, ele é um pouco mais silencioso, tá? Por isso que tem que ter esse acompanhamento, né, esse rastreamento de perto aí, de acordo com a faixa etária, de acordo com os fatores de risco que cada um tem, tá? Então, aqui é uma ilustração, né, da próstata normal, a uretra normal, e aqui do lado um crescimento de um tumor aí bem na periferia, né, sem encostar na uretra, e consequentemente não tem tantos sintomas. Bom, e como é que a gente faz esse rastreio, que é muito divulgado aí no Novembro Azul, né? O termo rastreio significa o quê? Buscar na população saudável quem tem maior risco de iniciar a doença, o câncer, no caso, né? Então, a idade que a gente preconiza, de um modo geral, né? Isso pode ser individualizado também, entre 55 e 69 anos de idade, é que a gente faz esse rastreio. E a gente tem que sempre estar atento também para os fatores de riscos individuais de cada pessoa, para poder fazer esse rastreio também. E aí tem alguns fatores de risco. História familiar, né, principalmente parentes de primeiro grau, né,
é que tem esse impacto genético maior para esse risco. Com relação à raça, a raça negra, a gente vê que epidemiologicamente tem um risco maior, é mais comum, né? A obesidade e outros fatores de risco metabólicos, né? Porque quando a gente fala obesidade, a gente engloba também uma síndrome metabólica, um desequilíbrio metabólico mais amplo do que só o peso. O peso também seria só uma consequência de um desequilíbrio metabólico que a gente precisa reequilibrar, e esse desequilíbrio metabólico facilita para o desenvolvimento do câncer. Então, o objetivo principal desse rastreio é identificar o mais cedo possível o risco de ser um câncer, né? Para fazer um tratamento precoce, o mínimo invasivo possível e ter uma cura com o mínimo de sequela possível também, tá? Então, pelo fato dele crescer na casca da próstata, ele não tem sintomas tão precoces, igual acontece na hiperplasia. Bom, e a autovigilância, né? O que eu quero que vocês saiam daqui conscientes é de ter essa autovigilância de possíveis sintomas dessa região que vocês possam estar sentindo, para a gente poder pedir exames ou avaliar clinicamente e tratar preventivamente esses problemas, tá? E isso engloba todas as outras condições que não seja o câncer, né? Todas aquelas outras condições relacionadas à próstata e relacionadas ao trato gênito-urinário do homem, tá? Então, algumas coisas para vocês ficarem vigilantes, né? A redução do jato urinário, então é quando o jato não é tão forte igual era, é natural que às vezes fique mais fraco mesmo, né? Mas e se isso estiver incomodando, estiver provocando algum desconforto, a gente precisa avaliar detalhadamente. Algum esforço ou demora para começar a fazer o xixi, então vai lá para o banheiro, abaixa as calças e vai começar a fazer o xixi. Se começar, ele é lento, ele demora o xixi a começar a sair mais do que habitualmente, né? E uma sensação de que esvaziou pouco, o esvaziamento incompleto da bexiga. Então você sai do banheiro com uma sensação de que podia ter saído mais, né? Isso pode ser um sintoma de que está com dificuldade de passar a urina ali. E aí, quando não procura essa ajuda, né, não tem essa autovigilância e acha que isso vai ser passageiro, deixa para lá e passa anos, né? Essa bexiga vai ter que ficar fazendo esforço para poder fazer o trabalho de jogar para fora essa urina, né? Então, a bexiga começa a ficar musculosa, porque está fazendo esforço a mais. E essa hipertrofia, né, da bexiga, esse aumento da musculatura da bexiga, pode gerar alguma incontinência urinária. Então, pode começar a ter que sair correndo para ir no banheiro, por exemplo, se não vaza xixi, né? Então, é muito importante ter essa autovigilância. Bom, e como é que a gente faz na prática, e só para vocês entenderem, né, do ponto de vista prático, como é que é nosso raciocínio, né? Isso de um modo geral, tá? Sempre importante a gente lembrar que isso engloba também a individualidade de cada um. Então, tem o PSA, que é o antígeno prostático específico. Ele é específico da próstata, mas não é específico para câncer. Então, qualquer daquelas outras alterações que eu citei que acomete a próstata, vai mexer no PSA. Tá? Então, é muito importante saber isso. Então, por exemplo, tem atividade sexual, por exemplo, pode provocar esse crescimento. Andar bicicleta, andar a cavalo, andar de moto, coisas que às vezes, coisas que a gente faz assentado, que às vezes tem alguma compressão da região ali, né? Pode estimular a próstata e ela liberar esse PSA mais do que normalmente libera. Né? Ou se tiver algum histórico de cirurgia do local, né? Ou até mesmo toque retal pode provocar, né? Porque qualquer estímulo ali da região aumenta esse PSA, tá? Então, antes de fazer esse exame, né, que é um exame de sangue,
é importante ficar 72 horas aí antes de fazer o exame sem realizar essas atividades que podem provocar esse aumento do PSA. Porque se aumenta esse PSA, clinicamente, a gente tem que descartar essas outras causas para a gente não fazer uma interpretação errada, né? E às vezes achar que é algum risco de câncer, sendo que foi só um estímulo pontual ali que aumentou o PSA, tá? Bom, então só para frisar mais, né, reforçar isso, né, as prostatites, cirurgias, a própria hiperplasia da próstata, como aumenta a quantidade de próstata ali, de tecido, então aumenta também o PSA. E aí, na nossa prática, né, a gente tem esse conceito geral de que o PSA, quanto menor ele é, melhor é, tá? Mas isso tem que ser tudo individualizado, por isso que a gente faz esse rastreio ao longo da vida, né? A gente faz tipo um gráfico de como é que está esse PSA. Então ele costuma aumentar, diminuir, mas costuma ficar sempre numa faixa, né? Que aí é uma faixa individual de cada um, né? Mas de um modo geral, né? Generalizando a situação, abaixo de 1 é que é o considerado muito baixo risco para doenças geral, né, para todas as doenças de próstata, inclusive o câncer, né? E quando ele está acima de 3, né, é que a gente liga o sinal de alerta e aí a gente tem que investigar se tem alguma causa que não seja do câncer, né? E caso não tenha nenhuma outra causa identificada e isso se persiste, né? Porque ele pode dar acima de 3 e depois aí pede para repetir o exame daí alguns meses, aí pode ser que ele abaixe, né? Então isso também é um parâmetro de tranquilidade para nós, tá? Porque quando tem o câncer, a tendência é um aumento gradual e não uma oscilação assim de diminuir, entendeu? E se ele tiver entre 1 e 3, aí é só vigilância mesmo, tá? E levantar aí os possíveis fatores de risco que a pessoa tem e ir acompanhando. Bom, o segundo método que a gente tem aí de rastreio é o toque retal, né? Nem sempre é necessário, mas é importante quando indicado. Então, aqui a gente tem anatomicamente, para vocês entenderem, né, a importância que tem e por que tem que ser através do toque retal. Aí vocês podem ver que a próstata está muito, muito coladinha também no reto, né, que é essa porção logo acima do ânus, né? Então a gente consegue palpar ela muito fidedigno, né? Porque está muito próximo ali do intestino, então a gente consegue saber como é que está a consistência dela, se ela está endurecida ou não, se ela está mais irregular a constituição dela, ou se ela está mais amolecida, igual é a constituição natural, né? Então, por isso que tem importância o toque retal quando bem indicado, tá? Bom, só reforçando aí, quando a gente indica o toque retal, ele tem importância porque muitas vezes, pelo PSA somente, não é o suficiente para a gente identificar os tumores, né? Então, eu vou dar um exemplo aí mais prático, né? Por exemplo, um homem de 55 anos, então ele está no início daquela faixa que eu citei lá atrás, né? 55 anos, sem sintomas, então o xixi dele está legal, não tem sintomas urológicos, e sem fatores de risco, né? Todos aqueles fatores de risco que eu citei no início da palestra, um PSA abaixo de 1, né? E demais exames normais, né? Exames laboratoriais que porventura foram pedidos, né? Então, esse paciente é um paciente que não precisa fazer um toque com tanta regularidade, não precisa fazer anual, a gente pode espaçar isso por mais tempo com segurança. Com segurança por quê? Porque a gente tem esse parâmetro clínico de saber que aquela pessoa não precisa não tem fatores de risco que precise ficar fazendo essa intervenção de rastreio tão frequente. Então, cada paciente é único e precisa avaliar individualmente. E essa decisão é compartilhada, né?
consciência e tendo essa educação em saúde de todos esses detalhes que eu falei, né, a gente entra num consenso entre o médico e o paciente, uma decisão compartilhada, quais serão os próximos passos para fazer, se vai fazer o toque retal ou não, né, colocando sempre em pratos limpos ali, né, quais são os fatores de risco e o que a gente vai traçar de plano para aquele paciente individualmente. Tá? Então, isso leva em conta também todas às vezes as crenças da pessoa, os medos da pessoa, porque é muito comum a gente ver na prática, né? As pessoas ficam com muito medo e aí tem às vezes algum parente que não é tão próximo, né? Que geneticamente não tem tanto impacto, mas aquilo gera uma angústia, uma ansiedade naquela pessoa e a gente tem que levar isso em consideração também, né? Porque às vezes para a saúde mental da pessoa vai ser bom fazer esse rastreio que não precisaria fazer com tanta frequência, mas para aquela pessoa, pensando na saúde mental dela e na saúde integral dela, né? E para ela também não tem tanto, não é um incômodo tão grande, né? Para ela é tranquilo fazer, então tudo bem também. Então por isso que é uma decisão compartilhada, tá? Mas é importante vocês saberem esses pormenores e saber que a gente tem segurança de individualizar, tá? Doutor Eduardo, a gente tem uma pergunta aqui no chat do João. Sim. Ele perguntando qual que é o critério, né, para decidir entre a ressonância magnética da próstata e a biópsia de próstatas. Ambos após o resultado de um ultrassom apreciado da hiperplasia prostática, como que seria essa questão? Tá. Se a gente tem clinicamente, né? Então, vamos ilustrar aqui, né? O paciente está acompanhando, né? E aí fez o toque, e aí identificou que no toque está tranquilo, né? E no ultrassom vem esse crescimento da próstata, né? Aí tem que ver esse crescimento de acordo com a idade, né? Qual que é esse peso estimado, qual que é esse crescimento da próstata, né? Clinicamente também, né? A gente tem que ver se está tendo sintomas urológicos ou não, né? Para poder fazer essa individualização e esse discernimento clínico de se vai para a ressonância magnética, se vai ser necessário evoluir nas investigações, né? Nos exames e etc. Se a gente tem, nesse caso que ele citou, né? Se a gente tem clinicamente e fica tranquilo e vê que é uma hiperplasia mesmo, né? Então aí não precisa de biópsia, né? Porque a hiperplasia, como o próprio nome diz, é uma hiperplasia prostática benigna. Então ela não causa, a pessoa não vai morrer daquilo, vai morrer com aquilo, mas não vai morrer daquilo, entendeu? Então acho que é isso. Eu respondi ou ficou alguma dúvida? Bom, então naquele caso que é suspeito, né, que a gente aqui na clínica a gente suspeita, tem fatores de risco, e a gente vai tomar essas condutas aí só para vocês entenderem como é que é o fluxo, né? A gente faz o encaminhamento para o especialista, né, para ele julgar ali clinicamente se vai realmente ir para a ressonância, né, para ver o local exato que está esse crescimento, né, mais exato ainda do que é o ultrassom, né, ou se só pelo ultrassom ele fica tranquilo de saber essa localidade, e avaliar a necessidade de biópsia, caso clinicamente tenha todo um quebra-cabeça que a gente, opa, esse caso aqui acho que precisa de biópsia porque é suspeita real mesmo de ser um câncer, né? E porque a biópsia também é invasiva, tem risco de infecção, tem risco de complicações também, né? Por isso tem que colocar muito na balança o risco-benefício, e esse risco-benefício na balança é colocado com os critérios clínicos individuais, tá? E o tratamento, caso tenha essa biópsia, né, positiva, né, para o câncer, e na biópsia também vem o nome e sobrenome do problema e as características, se é uma coisa mais agressiva ou menos agressiva, né? Então, o tratamento inclui a cirurgia, né, que é retirada da próstata, e ou radioterapia também. Aí a ordem disso, fazer a rádio primeiro ou a rádio depois, ou fazer só a rádio, isso aí vai de cada caso, né?
Então, clinicamente, é o julgamento clínico mesmo do especialista, né? Sempre avaliando o risco-benefício, né? Desses, muitas vezes é comum, às vezes, fazer radioterapia para diminuir esse tumor e aí, na cirurgia, a gente ser menos invasivo, tá? É uma conduta que é comum de se fazer, dependendo se tiver grande esse tumor, tá? E caso tenha esse tumor esteja mais avançado e com alguma suspeita de estar que está mais espalhado pelo corpo, né? Aí tem a quimioterapia também, tá? Então, as possíveis consequências da retirada da próstata são lesão de coisas próximas ali da próstata, porque a gente não consegue tirar exatamente somente o que a gente quer retirar, né? Muitas vezes, pelo risco de, às vezes, ter uma disseminação localmente ali, né, do tumor, a gente precisa tirar uma parte maior para não correr risco de ficar alguma célula que esteja em algum linfonodo, em alguma outra região ali, em algum outro órgão ali da região, né? Então, às vezes, faz uma retirada maior e aí acaba lesando nervos, né? Que passam ali, e aí gera incontinência, gera disfunção erétil, né? Gera essas sequelas. Por isso que tem que ser muito bem avaliado, muito bem criterioso nessa decisão, tá? Então, a gente tem a cirurgia aberta, né? Que é a cirurgia convencional, a cirurgia laparoscópica, que culturalmente as pessoas falam por laser, né? Mas na verdade é por vídeo, né? Que faz apenas alguns buraquinhos e entra lá com uma câmera e vai sem fazer grandes cortes, né? E tem a cirurgia robótica, né? Que ela é mais delicada, ela é mais precisa também. Bom, e após fazer esse tratamento, seja ele qual for escolhido, né? A gente faz esse acompanhamento clínico, né, de como é que está esse PSA. Porque, por exemplo, como teve a retirada da próstata, ou às vezes através da radioterapia, essa próstata também fica completamente, ela não tem mais função, né? Então ela para de produzir o PSA, né? Então o PSA fica quase zero, tá? Porque não existe mais a função do órgão ali. Então, o acompanhamento pós-tratamento é através do PSA também. E caso tenha algum crescimento desse PSA, levanta a dúvida de ter voltado o tumor, né? Geralmente 60 dias após o procedimento, né, que vai fazer essa decisão dessa periodicidade, desse PSA, de quanto tempo, né? O especialista geralmente é que vai fazer esse acompanhamento. A gente acompanha também aqui em paralelo a isso, né? O especialista está acompanhando pontualmente aquele problema, mas a gente continua acompanhando o ser humano integral, né? Para a gente continuar atuando nos fatores de risco para diminuir o risco de retorno desse câncer, né? E de outros adoecimentos também, né? E aí esse acompanhamento é para o resto da vida aí, e a gente vai ficando mais tranquilo quanto mais tempo vai ficando esse PSA estável, né? Próximo de zero. Então, a gente vai ficando mais tranquilo e, às vezes, pode até ter alta do acompanhamento do especialista e a gente continua acompanhando acompanhamento por aqui. Bom, vocês têm alguma dúvida? Bom, então, alguma dúvida? Então, a mensagem, a educação, né, em saúde que eu quero deixar aqui para vocês é ter essa autovigilância, né, nessas questões urológicas e nas questões mais integrais também, daqueles fatores de risco que eu citei lá no início, né, da alimentação, atividade física, sono, né, pressão arterial porque isso que faz, esses fatores de risco é que vai constituir o nosso corpo, é que vai fazer ele ter essa tendência à doença ou ter a tendência a ser mais saudável, tá? Então essa autovigilância é muito importante. E tendo nessa autovigilância, percebendo alguma alteração que preocupe, né? Aí marca uma consulta com a gente para a gente
sanar essa preocupação ou tratar o que for necessário, tá? E lembrando também que a próstata não é só acometida por câncer, né? Tem essas outras condições também. Então, antes de ficar alarmado, antes de entrar num ciclo de ansiedade, de preocupação, né? Lembre-se que tem esses outros fatores que acometem a próstata também, e a gente precisa fazer essa avaliação clínica, porque muitas vezes é algo muito mais simples do que, às vezes, a nossa mente cria, né? Então é isso, aguardo vocês aqui, né, para a gente fazer esse acompanhamento preventivo e manutenção da saúde. Qualquer dúvida que tiverem, é importante. O Herbert levantou a mão aí, tem uma outra pessoa também que levantou a mão, o Elmar, podem perguntar. Doutor, então é a questão da bebida alcoólica aí. Quantidade, alguma coisa assim? Ou evitar ao máximo? Como que é isso aí? Nossa, de cabeça, assim, de cor, eu não sei se tem algum estudo que fala de quantidade específica. No Tá? caso, assim, cerveja moderado, há muito mal? Assim, na minha percepção, né, aí é uma opinião mais minha mesmo, né, tá? Porque não tem nenhum estudo assim que formalize e que isso chega a ser uma orientação de todos os médicos, né? Aí vai da experiência de cada um, né? E do que cada um sabe bioquimicamente dos problemas que aquilo causa, né? Então a gente tem que individualizar, tá? Porque a cerveja, igual você citou, né? A gente tem um valor energético, calórico, muito alto, porque a gente tem carboidrato, né? A cerveja é como se fosse um pão líquido, tá? Porque a gente tem a cevada, que é um carboidrato, então tem um valor calórico alto. Então, naqueles pacientes que têm fatores de risco, que têm uma tendência a ter algum desequilíbrio metabólico relacionado à glicose, por exemplo, né? Uma tendência ao diabetes, né? A gente tem que ter um cuidado maior. Tá? E o álcool em si também, ele é muito calórico, né? E além dele ser muito calórico, ele sobrecarrega o fígado e sobrecarrega o organismo, porque o organismo tem que neutralizar aquela, entre aspas, toxina ali que está agredindo, que está sobrecarregando, entendeu? Porque se ele não consegue neutralizar direito, né, é que vem os efeitos aí psíquicos, né, e mentais do que a gente sabe do álcool, né, que ele provoca, entendeu? Então é muito individualizado, sabe? Eu não consigo te dizer qual a dose limite que todo mundo pode tomar tranquilo, porque vai depender da condição de saúde, do perfil de saúde de cada um. Aí a gente tem que pesar um pouco mais na orientação e outros a gente pode ter uma orientação mais tranquila em relação a isso, entendeu? Entendi, doutor. Beleza. Obrigado, hein? Doutor, bom dia. Bom dia. Para o caso de um tratamento de tentativa, né, de tratamento de hiperplasia constatada, existem causas colaterais com o uso contínuo do remédio? Qual o prazo que é aconselhável usar? E se uma dessas efeitos colaterais, se ele causa diminuição da libido e diminuição da quantidade de esperma? Tá, depende Aí vai depender do medicamento. Tem alguns medicamentos, né? A gente tem aqueles medicamentos que agem hormonalmente, né? Bloqueando a questão hormonal, que relacionado à testosterona, que ajuda nessa hiperplasia. Aí isso vai ter esse maior risco de, às vezes, ter esses efeitos relacionados ao libido, né? Por exemplo, né? Mas isso vai de cada um, vai da experimentação, né? Se for indicado usar esse medicamento, a gente vai monitorando e a pessoa vai dizendo para a gente como é que tá, e a gente vai também regulando a dose necessária para aquela pessoa, que seja necessária para esfriar essa condição prostática e ao mesmo tempo não provocar tanto efeito colateral. E tem as outras medicações também que ajuda na passagem ali da urina, né, que ajuda no relaxamento
da uretra, né? Que pode, às vezes, provocar uma tendência a ter uma pressão mais diminuída, uma pressão arterial, por exemplo, entendeu? E é comum a gente fazer um tratamento por alguns meses, né, com esses medicamentos, e depois reavaliar com o exame de imagem, né, qual o impacto que teve isso enquanto estava usando clinicamente, né, no que a pessoa estava sentindo e parou de sentir, ou se continua sentindo, e também anatomicamente, através do exame, o que aconteceu com esse tratamento na pessoa, entendeu? Ok, obrigado. Tem mais um aí que levantou a mão? Parece que abaixou agora. Bom dia, doutor, tudo bem? Bom dia. Meu nome é Ronaldo, sou aqui da Copasa do Betim. Bom dia, pessoal. Duas perguntas que eu gostaria de fazer para o senhor é o seguinte. Dizem o doutor Laí Ribeiro e o doutor Marcos Aurélio Rocha, eles falam que o tratamento pela imoterapia ajuda a combater o câncer. Há casos que esse tipo de terapia vem sendo estudado profundamente ou esse fato realmente ajuda? E uma outra pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor é o seguinte: quando você diz com relação ao pão, à cerveja, né, que tem o mesmo estilo do pão, há estudos pelo mundo que dão referências à questão de se tomar uma água alcalina, né, para a questão da deliberação desses resíduos no nosso sangue e melhorar o fluxo corporal. É, o que o senhor tem ouvido falar ou tem conhecido a respeito desse assunto? Tá. Assim, o meio ambiente, né? Aí isso que eu vou falar engloba todos aqueles fatores de risco, de hábitos de vida e tudo mais, que aqueles hábitos de vida é que vão fazer isso que eu estou falando, tá? Porque a nossa célula, ela fica imersa num meio ali, num microambiente, né? Esse microambiente, dependendo da qualidade dele, e a qualidade desse microambiente depende do que a gente come, do que a gente bebe, né? Se esse microambiente é um microambiente mais ácido e que tem uma dificuldade de chegar mais oxigênio nele, né? Esse microambiente ele é um microambiente doentio. Então, aquela célula que está naquele microambiente adoentado, ela também, por ela estar imersa naquela condição ali bioquímica, ela começa também bioquimicamente dentro dela ficar um pouco naquela condição que é uma condição de deletéria, né, que é uma condição de adoecimento, né? E ela nessa condição, né, ela tem essa tendência de às vezes geneticamente modificar a sua multiplicação e começar um processo de câncer ou de outras doenças também, né? Mas aqui, como a gente está falando do câncer, né, pode começar a fazer uma multiplicação sem ter tanto o freio, sem ter tanto o equilíbrio, né, de fatores que bloqueiam esse crescimento tumoral, tá? Então, assim, a questão da água alcalina pode ajudar, tá? Os estudos em relação a isso estão engateando, vamos dizer assim, né? Não existe uma coisa tão óbvia que é comum a todos os médicos falarem isso, né? Mas existe essa tendência e bioquimicamente faz sentido, né? Bioquimicamente faz sentido por conta disso que eu acabei de falar, né? Então, assim, a alimentação e água, né? A gente está o tempo todo bebendo água, o tempo todo se alimentando no dia a dia, né? Então, aquilo que a gente bebe, aquilo que a gente come, é que vai formar estruturalmente esse ambiente que a célula está imersa, né? Então, é muito importante saber a qualidade, né? Então, aí a gente entra num outro âmbito assim, de toxinas que tem na indústria, né? Que às vezes no processo de industrialização, tanto dos recipientes, né? Que tem às vezes BPA, que é uma substância que tem no plástico, tanto é que tem alguns plásticos, alguns recipientes que tem lá escrito BPA free. Então significa que aquele plástico não tem essa substância, que é uma substância que provoca desequilíbrio no organismo, ajuda a desequilibrar esse microambiente que eu expliquei, tá? E a qualidade da água em si também, né? Então,
Isso tudo é muito importante aí. Foi muito bom você levantar essa bola aí. E aí você falou da primeira pergunta, imunoterapia ou hormonioterapia? Não, imunoterapia. Eles Imunoterapia. falam que no ramo de cuidar do tratamento do câncer, né? Uhum. E da imunoprofilaxia, ajuda Profilaxia. na questão. Isso, Isso. ajuda na questão das infecções, né? Então, o Dr. Laí Ribeiro e o Dr. Marcos Aurelius, né? Uhum. Eles sempre falam nessa questão, que não cura, mas ajuda Sim. a combater a questão. Sim, por quê? Eu vou explicar por quê, né? Porque o sistema imunológico do nosso corpo, né? Ele foi feito para identificar o que é seu e o que não é seu. O que é self, o que é não self, né? O que não é seu, o que ele identifica, opa, isso aqui é uma coisa estranha, isso aqui não é meu não. O que é isso? Aí ele vai começar a atacar, naturalmente, para poder eliminar aquilo, né? Então, se a gente tem esses hábitos não saudáveis, né, a gente vai ficar cheio dessas toxinas, dessas coisas que o sistema imunológico vai ficar identificando o tempo todo como coisa estranha e vai ficar o tempo todo se sobrecarregando de atacar aquelas coisas, né? Então ele vai se ocupar com aquelas coisas e não vai ter tempo, entre aspas, assim, só para entendimento, né? Nem energia também, para poder se ocupar, às vezes, com coisas mais importantes, que às vezes uma célula ali que está começando a multiplicar de forma errada e passa despercebido por ele, né? Então a imunoterapia, mas a imunoterapia isolada, né? E aí dentro da imunoterapia aí tem vários fatores também que a gente tem que levar. Ô, gente, esqueci de abrir a câmera, né? Estão me vendo agora? Sim. Tá. Porque eu estava compartilhando, mas estão me vendo agora, né? Ok. Sim. Então, dentro da imunoterapia é uma coisa ampla que engloba tudo isso que eu falei, porque se a gente fizer só vou fazer uma imunoterapia ali para dar uma fortalecida no sistema imunológico, mas esse microambiente continua sujo, continua cheio de coisa, então aquele fortalecimento vai ser em vão, né? Então as coisas têm que ser integradas, né? Esses profissionais que você citou, né, são profissionais da medicina integrativa, né? Então é que eles defendem muito essa integralidade do corpo e que a saúde depende disso, né? Outra coisa que está relacionada à imunoterapia, ao sistema imunológico, é a condição de saúde da microbiota intestinal, né? Então a gente tem no corpo humano, a gente tem cerca de 70 trilhões de células imersas em água. E a gente tem 700 trilhões de bactérias. Então a gente tem 90% é a gente mesmo, né? São células nossas, e 90% é células de bactérias, né? E micro-organismos, e 10% só que é a gente mesmo, né? E se a gente for pegar o DNA, né? A gente tem mais de 90% de DNA de bactérias e micro-organismos do que DNA do nosso próprio corpo. Então, quem é o maestro disso, né, dessa saúde dessa microbiota, o maestro disso é a saúde da microbiota intestinal, que a gente, cuidando do intestino, tendo um intestino saudável, é um dos pilares também, a gente consegue modular, consegue equilibrar a microbiota do trato respiratório, a microbiota do gênito urinário, a microbiota da pele e de todos os sistemas do corpo. Entendeu? Maravilha. É só para mim. Só tirar perguntar uma questão da alcalinidade da água, porque qual que é o limite dessa alcalinidade da água aí? Porque eu já vi gente que abre lá o filtro de barro, pinga umas gotinhas lá de um produto que eu nem sei o que é e altera a alcalinidade da água. Tem algum limite para essa alcalinidade da água ser saudável para ser consumida? Tudo no organismo é equilíbrio, né? Então, o excesso para um lado, né? Para o lado da acidez é ruim, o excesso também para o lado do básico, né? Que é alcalino, também pode desequilibrar, né? Então, assim, a gente não tem assim uma coisa formal para eu te falar
em números isso, né? Mas assim, pelo que eu já estudei, tem que ser de neutro para cima. Então, um pH neutro é de 7. De 7 para cima, né, já está dentro do equilíbrio que é menos ácido, tá? Então, se a gente vê as águas que, de modo geral, né, se a gente for ler os rótulos, né, é muito comum ter abaixo de 7, né, águas de 5, de pH 5, né? Então, assim, acho que uma coisa que deve ficar, não só a questão absoluta do número, né, tem que ter o pH tal a tal, né, é ser um pH de neutro para básico, entendeu? Que aí de neutro para básico, né, a gente, e de neutro para básico tem pouquíssima água que é muito básica, né, eu já vi águas aí de pH de 10, né, pode até tomá-las, né, vai ser bom, mas acho que se tomar só elas, né, não tomar outras, né, que sejam menos alto o pH, pode gerar um desequilíbrio também, né? E dependendo do quanto o negócio está desequilibrado, ela pode fazer bem também, né? Tomar ela mais vezes pode fazer bem para equilibrar o que está muito desequilibrado, entendeu? Então é Doutor, muito dinâmico, sabe? É muito dinâmico e é muito do bom senso mesmo clínico. eu queria, doutor, abusar um pouco do seu conhecimento aí. Você falou, só repetir para mim, 70 trilhões de células do nosso corpo são água imersa, né? Aí depois você falou 10%. É porque é uma média, tá? Então, se a gente tem 70 Tá. trilhões, né? A gente tem 700 trilhões de micro-organismos, entendeu? Tá. É 10 vezes mais. Tá. Entendeu? Outra coisa que, só complementando a pergunta do meu colega aqui, que eu tenho uma dúvida, pelo que eu entendo, o nosso corpo tem a membrana, né? E dentro da membrana tem as células, e depois das células vem o núcleo. Quando se fala em água alcalina, né, ou água de melhor qualidade, né, de preferência que esteja semelhante, né, ao pH alcalino do nosso sangue, certo? Eu gostaria só de saber o seguinte: a água alcalina, ela faz uma defesa mais ampla da questão da membrana em proteção às células? Sim, porque assim, vamos imaginar, né? Vamos imaginar um aquário, né? E que a nossa célula está imersa naquele aquário, né? O aquário seria o microambiente, né? Essa célula, a comunicação entre o microambiente e o núcleo dela, né? E o DNA, a síntese de proteína, a síntese de substâncias importantes para o funcionamento e para a estruturação da célula, a gente tem no meio do caminho aí a membrana, né? Por isso que atualmente a gente vê muitos estudos mostrando que a membrana é que é o cérebro da célula, porque é ela que vai selecionar o que entra, o que sai, né? E é ela que vai, então, se ela deixa passar, se ela tiver não saudável, então se esse ambiente, esse aquário está não saudável, essa membrana vai ser, a constituição dessa membrana vai ser uma constituição também ruim, né? Sendo uma constituição ruim, ela vai perder um pouco o filtro dela, a capacidade dela de fazer a função dela. E vai começar a deixar entrar substância, porque não vai ter opção para ela. Ela não tem opção de coisa boa, só tem coisa ruim no meio. Então, e ela precisa deixar entrar energia dentro dela, deixar entrar a substância dentro dela, que vai servir de combustível, mas vai ser um combustível ruim, né, de qualidade ruim, e que vai gerar adoecimento. Então, a membrana, ela tem essa função, ela é o que comanda, vamos dizer, mais ampla, né? O que sai, e o que vai chegar no DNA, o que vai. Ô, doutor, eu acho que ficou mudo o seu microfone aí. Aproveitando. Ficou mudo? Não, tá mudo desde quando? Não, agora voltou. Questão de segundos. Ah, tá. Ô, doutor, só para me fechar aqui, todo mundo diz o seguinte, que a gente já nasce com a célula boa e a célula ruim, né? Eu tenho 50 anos, então eu sempre ouvi falar o seguinte: fulano tá com aquela doença,
é maligna ou benigna, né? Porque antes não se falava tanto igual agora, né? Uhum. Então, quando se fala, igual você estava na sua fala, no termo da sua fala, você está falando da questão da membrana e das células, nesse congênito, a gente já nasce com as duas, né? E segundo o que falam, tá, doutor? Estou aprendendo com você aí. Uhum. E aí, nesse congênito de nascer com as duas, existe a célula cereal killer, aquela que fica correndo atrás da boa, e na captação dessas células. Isso como que a gente poderia combater esse problema, né? Igual você falou, alimentação, bom sono, água de qualidade, certo? A gente já nasce com esses dois, com essas duas células, a cereal killer e a que a gente precisa mesmo, a boa, né? Digamos assim. Tá, acho que você está querendo falar da natural killer, né? Natural killer, porque eu não Tá. sei falar essa língua A científica. natural killer é uma célula específica do sistema imunológico, né? Ela é a célula de linha de frente. Então, pensando numa guerra, né? O soldado de linha de frente da infantaria ali seria a natural killer, né? Porque ela está ali, os neutrófilos e essas células são da linha de frente, é que vai ter o primeiro contato, né? E que vai tentar solucionar o problema, entendeu? Então, isso tem a ver com o sistema imunológico, tá? Então, isso tem a ver com o que a gente conversou do treinamento do sistema imunológico, entendeu? Essa questão de célula boa ou célula ruim, né? Na verdade, a gente nasce com não vamos dizer assim, uma célula já ruim, tá? A gente nasce com um material genético que vem da nossa hereditariedade, né? Então, vem todas aquelas informações, né, da nossa árvore genealógica, principalmente dos nossos pais e avós, né? E esse material genético que a gente monta o nosso, tá? A gente pega de modelo o material genético dos nossos pais, mas a gente monta o nosso também. Tanto é que geneticamente a gente não é idêntico aos nossos pais. Então a gente tem a nossa individualidade também. E com o passar do tempo, ao longo da vida, a vida que a gente leva, né, é que vai definir quais genes que vão ser ativados, se vão ser ativados mais genes ruins, que às vezes veio pela hereditariedade, tá? Então, dentre esses genes ruins, tem um oncogene, né, que é o gene que faz essa tendência de crescimento tumoral, né? E tem os genes também que é anti-câncer, né, que eles freiam esses genes tumorais, tá? Então, a gente nasce com essa condição e a vida que a gente leva, que leva enquanto tudo isso que a gente explicou aqui, né, é que vai modular, é que vai filtrar, né, qual gene que vai ser expressado ou não. Tanto é que quem faz um estudo genético e tem lá algum gene específico, de algum câncer específico, né, não é 100% de chance dele ter o câncer, né? É uma porcentagem bem menor do que isso. É uma porcentagem até menor do que 50% de chance, entendeu? Então, aquele gene pode existir, mas ele pode continuar adormecido ali o resto da vida, se ele levar a vida bem, com qualidade de vida boa, entendeu? E essa qualidade de vida engloba tudo aquilo e engloba também outro aspecto que eu não falei, é o aspecto mental mesmo, de pensamento, né? Que pensamento gera emoção, a emoção também polui esse ambiente, né? Tá? Ô, doutor, Maravilha, eu sei doutor. que a gente acaba tomando um pouco de tempo aí, mas eu tenho uma dúvida. Eu tenho 40 anos hoje em dia, 41 anos para ser exato, mas desde a minha adolescência eu tenho percebido um comportamento diferenciado. Eu preciso mijar várias vezes durante a noite, né? Principalmente no período frio, inverno, umas 5 vezes, 4 a 5 vezes, desde a adolescência, sabe? Uhum. Isso é natural, é do meu organismo mesmo? Isso pode ser indício de alguma coisa? Aí você tem que passar por uma consulta clínica para a gente explorar mais detalhadamente, além dessas informações que você passou, que é desde a adolescência, que é só no inverno, né? A gente explorar outras condições, né, na sua história, até mesmo condições psíquicas envolvidas, tá? Porque o psiquismo também, ele reflete muitas vezes no nosso hábito intestinal e muitas vezes no hábito
do xixi também, entendeu? Então tem que ser uma coisa mais ampla, por ser desde a adolescência, né? Pode ser e não ser algo progressivo, né? Porque geralmente as coisas que a gente fica mais atento e levanta uma bandeira de risco de doença mais grave, geralmente é uma coisa progressiva, que vai progredindo ao longo do tempo. E pelo que você contou aí da sua história, é uma coisa cíclica, né? Que tem alguns momentos que acontece e outros fica legal, né? Então não existe um adoecimento progressivo que está obstruindo, né, essa uretra e etc. Então tem que avaliar outros parâmetros, né, até mesmo parâmetros psíquicos, né, que podem estar contribuindo para isso, entendeu? Perfeito, obrigado. Doutor, tem umas perguntas aqui no chat, não sei se você consegue visualizar, você quer que eu lê para você? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Uhum. Chat. Tô abrindo aqui o chat. Bom, eu não sei qual que foi a primeira, né? Algum alimento específico, diário, para ser consumido, para ajudar na saúde do homem. Alimento específico, nossa, não existe uma receita de bolo, assim, que todo mundo tem que comer isso, e comendo, e se todo mundo comer isso, vai gerar uma coisa positiva na saúde do homem, né? Isso tem que ser individualizado mesmo, de acordo com a necessidade de cada um, né? De acordo com a condição do perfil de saúde de cada um, a gente tem que evitar algumas coisas com mais rigor, né? E às vezes a gente pode orientar o consumo de outras coisas que ajudam em todo esse microambiente aí que a gente citou, tá? Peraí. Além da diminuição da libido... Pelo que você está falando aí, é como se diz, né? A gente tem que tentar viver o máximo o hormônio da felicidade, né? Porque para Exatamente, controlar. Exatamente. E o hormônio da felicidade, né, que um deles é a serotonina, a maior parte dele é produzido pelo intestino e não pelo cérebro, né? Então, mais um alerta aí que a saúde intestinal é muito importante, né? Hipócrates já dizia, né, há milhares de anos atrás, né, que a doença começa pelo intestino. Então, cabe essa reflexão aí da importância que tem a saúde intestinal. Além da diminuição da libido, pode causar diminuição da quantidade de esperma? Foi uma pergunta que eu não respondi, né? Geralmente, se tiver diminuição na quantidade, no volume, né? É coisa pequena, não costuma ser muito assim, não, tá? Mas a gente tem que avaliar cada caso, né? Porque aqueles efeitos colaterais que a gente vê na bula, alguns pode ser gritante aqueles efeitos, né? E outros ser mais suave, né? Então vai depender de cada caso, tá? Mas pode diminuir de uma forma que vai depender de cada caso a quantidade. Medicamentos para o tratamento da hiperplasia prostática, HP deve ser hiperplasia prostática, causa efeito. Foi esse, né? Que já fez. Qual o critério para decidir sobre ressonância? Também já falei. Tá. Tem mais algum aí que eu não li? Quem tá moderando aí, me ajuda aí. Tem mais alguma dúvida que eu não li? Aqui eu estou verificando aqui, doutor Eduardo, aqui não tem, não. Mas alguém teria alguma dúvida, alguma pergunta para estar fazendo nesse momento? Doutor Eduardo, eu gostaria de saber o seguinte: por que o energético, né? Principalmente esse mais famoso, que eu esqueci o nome dele aqui agora, fugiu, estou vendo a lata, mas não estou lembrando. Ele deixa a gente tão aceso, e qual seria o grau de consequência dele na questão das células? Red Bull, é isso mesmo, obrigado, viu, colega? Por que ele deixa a gente tão aceso, né? E o pessoal fala que o açúcar, ele é um condutor, né, como se diz, infecções para as células, mas o que você aconselha? Porque às vezes a gente toma até por questão de ter
um pouco mais de energia, digamos assim, né? Mas o que a gente vê é que ele acelera muito. Tá. Até peguei aqui, porque de cor eu não sabia, né? Da constituição aqui do Red Bull, por exemplo, né? Que é um deles. Pode ser que outros tenham uma constituição um pouco diferente, às vezes tem menos coisas que são ruins, né? Mas ó, é água gaseificada, sacarose é açúcar, tá? Então tem açúcar. Glicose, então tem açúcar na forma de sacarose e tem açúcar na forma de glicose. Aí tem a taurina e a cafeína, que são os principais componentes que provocam esse alerta, né? Principalmente a cafeína aí, né? Tem uma concentração muito grande, então por isso que fica mais alerta. Tem até algumas vitaminas aí, até algumas vitaminas boas, e tem aromatizante, corante, né? Que são produtos artificiais aí que entram nessa sujeira que a gente comentou, tá? Então tem na constituição dele coisas que vai interferir na limpeza aí desse microambiente. Mas assim, a pessoa tendo um hábito saudável e não fazendo o uso dessas coisas regularmente, né? Essa pessoa vai ter uma água mais limpa, um microambiente mais limpo e que pontualmente ali tomou, o corpo vai ter substância de neutralizar essas coisas e expelir essas coisas, né? Mas é isso, tem esses componentes aí que tem que tomar cuidado, né? Principalmente esses artificiais e o excesso de glicose e sacarose que provoca inflamação, provoca desequilíbrio metabólico. Obrigado. Alguém teria mais alguma pergunta? Aproveita esse momento aí, né, com o doutor Eduardo. Doutor, o Elmar, só questão, então, assim, no caso da bexiga muito cheia, quando a bexiga muito cheia, aí é normal a urina sair meio travada, né? Às vezes a gente esquece, deixa a bexiga encher muito, esquece, é normal, né? Sim, aí você tem que fazer essa autovigilância, se quando não está muito cheia, isso acontece também, né? Se isso acontecer quando ela está muito cheia, no seu caso, né? Somente quando está muito cheia, pode ser uma coisa pontual do excesso de ela estar tão cheia que ela está até esmagando um pouco ali, né? A uretra, dificultando um pouco a saída, entendeu? Aí você tem que fazer essa autovigilância, né? Essa atenção, como é que tá nos outros momentos que não tá tão cheia, entendeu? Ok, beleza. Doutor, uma outra pergunta aqui. Por a gente ter menos água no corpo, igual o povo fala, que o homem tem menos líquido no corpo do que a mulher, essa questão há uma diminuição de células ou a gente tem a mesma quantidade, só o líquido que influencia nessa questão? Você está entendendo? Não sei se eu Não, fui específico. repete para mim, faz. É o seguinte, eles falam que o homem tem menos líquido no corpo do que as mulheres, né? E que devido às mulheres terem mais líquido, né, a questão do câncer fica mais, digamos assim, mais vulnerável. Só que a pergunta que eu faço é o seguinte: todo ser humano não tem a mesma quantidade de células? Por que eles falam que a mulher tem mais possibilidade ao câncer, igual a questão do câncer de mama, uterino, né? E a gente nessa questão assim, específica de campanha, que é o câncer de próstata, né? E aí eu queria entender qual que é a lógica disso. Os nossos corpos são semelhantes, né? O que diminui a quantidade de água, por que dá essa inflamação, né? Digamos assim. Tá. Nossos corpos não são completamente iguais, né? Então, essa questão da contagem de células que eu falei, né? Isso é uma coisa, mais ou menos, né? Só para ter uma noção só para ter uma noção
da quantidade que a gente, de mais ou menos a quantidade que a gente tem, né? E percentualmente, né, a quantidade que a gente tem das outras coisas também que constitui o corpo, né? A questão do homem e da mulher, né? Na questão do gênero, né? O homem tem mais, constitucionalmente, tem mais músculo, por exemplo, né? Então, tem outros parâmetros que é natural do homem ter mais, né? Geneticamente, hormonalmente falando, né? Que ocupa um pouco mais espaço, né? Do espaço que seria ocupado pela água, né? Entendeu? Então, existe essa diferença, apesar de ser todo mundo ser humano, né, existe essa diferença constitucional do homem e da mulher, que é particular de cada gênero, né? A quantidade de células também vai depender do tamanho físico da pessoa e tudo mais, né? A quantidade de água também, a quantidade de água que a pessoa precisa ingerir também depende do peso da pessoa, né? Tudo muito proporcional, tá? A questão de risco aumentado para câncer nos homens, né? E aí vai muito de... Porque, assim, na mulher, né, os cânceres inerentes da mulher também tem um risco aumentado, e os fatores de risco são os mesmos, né? Os fatores de risco globais que eu citei, né, são os mesmos para um homem e para a mulher, tá? Respondi ou ficou mais alguma dúvida? Não, tranquilo, doutor. Tranquilo, ótimo. Bom, doutor Eduardo, aqui, né, contra o Copar Saúde, né, a gente agradece, né, a presteza, né, de estar fazendo essa palestra, acho que foi uma palestra bem didática, né, uma fala, né, compreensível, né, para os participantes. Agradecer a vocês aí, né, na nossa clínica de EPS, como o Mar falou no introdutório, né, inicialmente, né, a gente está ali na Rua dos Otones, eu mandei até no chat, né, o telefone, tudo certinho, para vocês que tiverem interesse, né, estarem fazendo essa primeira consulta, estarem fazendo esse acompanhamento, né, com o médico da família, com a equipe multidisciplinar. E também a gente está agradecendo, né, chegamos a 90 participantes, né, agradecer a todos também que participaram dessa palestra e que a gente segue aqui, né, à disposição aqui no plano de saúde e seguindo essa linha, né, no Novembro Azul, que nós fizemos essa campanha especialmente para vocês, né, para a gente desmistificar muito essa questão de que o homem não pode adoecer, ele tem que ser a rocha da família. Então, essa questão da campanha, né, seguindo o lema que nós fizemos agora em novembro, né, seja gentil com você mesmo, seja a sua prioridade e se cuide. Eu deixei aí, porque teve algumas perguntas relacionadas a essa questão integrativa, né? Essa questão mais ampla do que é o corpo humano, né? Aí foi falado sobre a membrana, sobre o microambiente. Tem um livro aí que chama Biologia da Crença, que quem tem interesse nesse assunto, né, pode ler, que vai aprofundar e saber mais detalhes como é que é a importância dessa membrana, desse microambiente, né, e outros fatores que vão muito além dos fatores físicos mensuráveis que interferem diretamente aí na saúde desse microambiente da célula também. É muito interessante esse livro aí. Ele é feito por um biólogo, né? Esse biólogo ele participou do projeto Genoma, então uma pessoa muito conceituada assim academicamente, né? E aí ele teve esse insight, né, no momento da vida dele, que ele começou a postular e teorizar e publicar, né, artigos relacionados a essa biologia da crença que ele chama, né? Que é esse funcionamento do microambiente, da membrana, da célula, que vai muito além do mensurável quimicamente, né, bioquimicamente. Eu gostaria até de agradecer, tá, doutor, a sua presença aí. Mais uma vez, o Copaz mostra que está atento à saúde do trabalhador e dos seus associados ao programa de saúde, né? E dizer a vocês o seguinte, que quanto mais se conversa, mais se instrui e melhor fica a qualidade de vida, né? Então, sucesso sempre ao Copaz, a direção toda do Copaz aí, desde o atendente ao faxineiro, tá todos aí do ambulatório onde é que o doutor tá. E falar com vocês o seguinte, fiquei muito satisfeito mesmo com relação a esse bate-papo que a gente teve hoje. Eu acho que até que deveria de ser não só apenas em campanhas, tá? Eu acho que
Seria um bate-papo trimestral, né? Seria interessante. No mais, muito obrigado a todos. Ronaldo, Pode falar, doutor. na verdade, hoje em dia a gente tem campanha todo mês, né? Todo mês tem uma cor, né? E tem É. uma coisa para se enfatizar, para se lembrar, para se conscientizar, né? Então, acho que a Copasa está com esse plano de agenda, né? Para o ano, pelo que eles me falaram. Ronaldo, a gente que agradece, né? Você também, a contribuição de vocês, né? Eu, como enfermeira ali do núcleo de saúde, né? A gente está sempre buscando essa questão mesmo, da gente fazer um calendário de outras palestras, né? De outras vivências para vocês, de outros temas que possam ser pertinentes, né? Para estar chegando essa informação cada vez mais aos nossos beneficiários, né? E a questão da atenção primária à saúde, a gente tem em Belo Horizonte, temos em outras unidades, em outras cidades, que ficam disponíveis na intranet, no nosso site, tudo certinho, tudo para prestar para vocês um maior acolhimento, um maior atendimento e vocês estarem sendo bem assistidos e bem cuidados. Nós que agradecemos. Obrigado a todos pela atenção e pela participação, foi muito bom, viu? Top demais, viu? Adorei. Podemos encerrar, então? Alguém mais para contribuir? Alguma questão? Podemos finalizar? Muito bom, parabéns aí pela palestra aí, tudo de bom. Felicidade. Parabéns também aí, doutor. Muito bom aí a palestra, hein? Parabéns a todos aí, todos que participaram.